bem-vindos à nossa terceira videoaula deste módulo 4. E nesta videoaula vamos aprender então a criar uma string de conexão com o nosso banco de base de dados, o MySQL, e configurá-lo corretamente em projetos de ASP.NET MVC. Portanto, antes de mais nada, o que é uma string de conexão ou de ligação? Portanto, a string de ligação ou de conexão é um conjunto de informações que nós vamos passar para a nossa aplicação, de forma que ela consiga comunicar corretamente com o nosso sistema de gestão de base de dados. Portanto, sem ela, a aplicação não vai conseguir guardar nem consultar os dados que estão armazenados no nosso gestor de base de dados. Portanto, os parâmetros que nós temos que passar é incluir os dados do nosso servidor, o nome da nossa base de dados que vamos criar ou utilizar, qual é o nosso utilizador e qual é a palavra-passe desse utilizador. Podemos pensar nesta informação como se fosse a morada e as credenciais que vão permitir à aplicação entrar na nossa base de dados. Portanto, é obrigatória para qualquer aplicação que utilize base de dados e deve ser protegida por razões de segurança. No caso do MySQL, portanto, na estrutura geral para ligar ao MySQL, nós temos então a estrutura básica que está aqui então em amarelo. Portanto, no server vamos dizer que é o localhost, o que é que indica isso? Indica que nossa base de dados se encontra, que o nosso servidor de base de dados está na nossa própria máquina. Aqui indicamos qual é a base de dados que vamos utilizar, o nome da nossa base de dados, o user ID é o nosso root, que é o nosso, e a password é aquela que criamos para o nosso administrador. Portanto, em ambiente real, nunca devemos utilizar uma palavra-passe tão simples como esta que aqui está. Portanto, para que o ASP.NET MVC consiga comunicar com o MySQL, precisamos de instalar um conector, portanto, o MySQL Data e o MySQL Entity Framework Core. Portanto, fizemos isso na aula passada, fizemos a instalação via o pacote Nugget. O que é que isso permite? Permite então a comunicação entre o ASP.NET MVC e o MySQL. Portanto, e depois nós para fazermos a configuração da nossa string, portanto, em projetos de ASP.NET Core, essa string é então colocada no ficheiro app-settings.json que se encontra no nosso projeto. Portanto, aqui criamos então uma chave chamada ligação DB e depois indicamos então a nossa string de conexão. Portanto, esta chave será depois utilizada na configuração do nosso DB Context. Portanto, a string que nós criamos então vai ser então utilizada depois de definida então no app-settings.json, vamos precisá-la de utilizar no nosso DB Context, que vamos fazer isso na próxima aula. Portanto, eu vou até o meu projeto criámos na aula passada, vou então aqui até o nosso ficheiro app-settings.json, portanto já temos aqui os nossos pacotes nuggets que criámos na aula passada, vou aqui adicionar então, vou aqui colocar mais uma vírgula, gosto de colocar mais ou menos a meio, portanto, e vou então criar connection strings, ele até connection strings, e agora vou pôr então default connection, vou dar este nome, connection, e então, 2 pontos, e agora vou indicar então qual é o meu server, igual a localhost, a base de dados vai ser aquela que eu lhe vou dar o nome, vou-lhe dar, pode ser o nome do meu projeto, o projeto MVC,
Portanto, isto aqui seria se fosse para MySQL, como é, se fosse para SQL Server, como é para MySQL, tenho que agora pôr, portanto, o meu ID do meu utilizador, que é o root, e depois tenho que lhe pôr a minha password, pwd igual à password que eu defini para entrar no meu SQL. Portanto, como imaginam, portanto, vamos ver se está tudo correto. Portanto, penso que sim. Temos aqui então salvar. Temos então a nossa connection string com o nome default connection. O nosso server é o localhost. A nossa database então vai ser então projeto MVC. O nosso utilizador é o root e a nossa password é esta que eu criei quando instalei o meu MySQL. Portanto, vou salvar e está criada então a nossa string de conexão. Portanto, já temos então, só para rever, temos então os nossos pacotes de framework instalados. Portanto, temos aqui instalados o nosso framework core, o framework tools e o MySQL. Temos aqui, então, as nossas dependências criadas e temos agora aqui criado, então, a nossa connection string no fecheiro app-settings.json. Então, vamos então ver então novamente a nossa string de conexão. Portanto, temos aqui então a nossa connection string. Portanto, eu adicionei a partir daqui e então indicar que é uma string conexão com este nome. Então, o nosso servidor é o localhost, ponto e vírgula, tudo separado com ponto e vírgula. A nossa base de dados também é este nome que se não tiver, ela vai ser criada. O nosso utilizador é o root e então a nossa palavra passe é esta. Portanto, eu ao bocado tínhamos esquecido de colocar aqui o ponto e vírgula, portanto ia dar um erro. Vamos então salvar, testar a nossa aplicação para ver se ela está a correr sem erro. Vamos aguardar. Ver se não tem erro. Isso corre bem. Demora um bocadinho. Onde já está. Aqui estamos então a nossa aplicação a correr sem erros. Portanto, na próxima videoaula, vamos então ver como é que criamos a nossa DB Context.